Bom dia. Hoje nós temos aqui a nossa aula da saudade com a turma de sábado e que nós temos a oportunidade de ter um encontro, né, com psicanalistas que são associadas da SBP, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Queremos lembrar que a psicanálise ela é leiga e é laica. É leiga porque ela não está vinculada a nenhuma profissão em especial. Sobretudo, não é vinculada, por exemplo, à medicina. Freud era médico, Jung também era médico, mas Freud tomou o cuidado, ele que era psiquiatra, depois neurologista, ele tomou o cuidado de não vincular a medicina. Tanto que a herdeira do Freud, a Ana Freud, sua filha, que ficou com ele até o fim da vida, a doutora Ana Freud era pedagoga. A doutora Jung, a esposa do Carl Gustav Jung, não era médica também. Então, nós vamos ter na psicanálise muitas pessoas, a maioria é não médico. Claro que temos dentro do curso, aqui mesmo na SBP, como associado, e atualmente como alunos, médicos, psicólogos, e que fazem parte do nosso quadro de associados. Mas não é vinculada. Então, a psicanálise ela é leiga. Qualquer pessoa que tenha um curso superior, que queira atuar no campo da clínica, ela pode fazer. É um curso que dura quase 3 anos, é 2 anos e meio, portanto, tem uma forte fundamentação teórica e é formação, então é algo extremamente novo. Também a psicanálise é laica, ou seja, não existe psicanálise com adicional, com adjetivo. É só psicanálise. Psicanálise, sei lá, autoativa, não tem. Psicanálise espírita, não existe. Eu sou espírita, não existe psicanálise espírita. Psicanálise é psicanálise. Dentro do meu consultório, eu trabalho, a ética é a ética do paciente. Então, a psicanálise ela é laica. Então, não tem psicanálise espírita, psicanálise católica, psicanálise evangélica, nada disso. Fujam de qualquer pessoa que diga que é psicanalista com adjetivo. É psicanalista. O único adjetivo que ele pode colocar é clínico. Sou psicanalista clínico. Então, ela é leiga, é laica, é uma profissão livre, portanto, não está fundamentada e nem submetida a nenhum conselho. Se existisse, seria o Conselho Federal de Psicanálise, mas não existe. Ela é uma profissão não regulamentada. O Freud optou assim, é assim. Então, o psicanalista, normalmente, ele é associado a uma sociedade de psicanálise. No caso, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que, apesar de ter a palavra brasileira, nós temos psicanalista do mundo inteiro. Da Alemanha, a doutora Lígia aqui, de Portugal temos muitos, do Japão temos alguns, na Austrália, temos na Suíça, temos nos Estados Unidos, em quase todos os estados dos Estados Unidos, tudo ligado à Sociedade Brasileira de Psicanálise. E hoje é um dia legal, que é um dia especial, em que a gente tem um encontro para conversar um pouco sobre isso, sobre a história delas na psicanálise, a história delas com a SBP, que é a doutora Lígia Sanches Mendes, ela que reside na Alemanha, e a doutora Ana Lúcia. E a doutora Ana Lúcia é no Rio, Ana Lúcia? Tá sem som. Isso. Interior do Rio, Sim. Natividade. Cidade Natividade. É uma delícia a Natividade, Isso. eu conheço. Então, É? vamos começar, então, como o seu sinal de internet está um pouco instável, vou começar com você, Ana. Me diga como é que foi, É. doutora Ana, você chegar na SBP, como é que foi seu momento teórico e como é que está a sua experiência como psicanalista? Então, quando eu comecei a fazer o curso, que eu optei em fazer o curso, a ideia era muito para autoconhecimento, que eu já tinha alguns anos já de análise e achava muito, eu interrogava muito meu psicanalista, era muito curiosa e queria entender como funcionava, né, a mente humana.
Aí o meu psicanalista até sugeriu o curso, e eu fiquei assim, é muito gratificante a experiência que a gente tem. E como residente, também é gratificante. Quando você tem um atendimento que flui, onde o paciente se abre, o paciente fala das suas dores, nossa, é maravilhoso. Também, quando não fala, é doloroso. Tem isso também. O que eu acho assim, eu falo, nossa, mas é desgastante demais quando você tem que ficar dando deixa para a pessoa abrir, para se abrir, para falar alguma coisa. Mas foi muito bacana. Eu sou muito grata e vamos seguir. Muita coisa para estudar ainda, né? Adquirir muito conhecimento ainda, ler muito Freud, para a gente dar seguimento aí. Até porque só a obra de Freud, né, são 23 volumes, né, mais as É, obras de psicanalistas modernos, atuais, ou mesmo Ah, também tem a questão da especialização, a pessoa quer especializar em Jung, Lacan. Agora a gente vai sim, lançar a psicanálise infanto-juvenil para quem quer atender crianças, né? Nós temos uma demanda muito grande de crianças com TDAH, portadores de autismo, e que precisa da análise. O próprio psiquiatra, neurologista, ele encaminha para a análise. Então, como Sócrates tem essa expertise que ele atende essas crianças, então teremos mais essa especialização da SBP, que é a especialização em Carl Gustav Jung, com o Dr. Giancarlo Kindi-Schmid, já tem 3 turmas, já está na terceira turma de formação junguiana, a especialização em Jacques Lacan, com a doutora Adriana Ribeiro, e agora a especialização infanto-juvenil com o Sócrates, com o doutor Sócrates. Então, é um prazer para a gente estar aqui, ouvir o seu depoimento, tá, Ana Lúcia? E agora vamos ouvir a doutora Lídia Sanches, ela que reside na Alemanha. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu cheguei até a SBP através de um evento particular na minha vida. Comecei a fazer análise com a Luísio, né? E me interessei pela psicanálise. E a psicanálise, para mim, ela foi fundamental, porque eu acho que eu tive uma experiência muito difícil na maternidade atípica, tendo uma criança com deficiência. E eu hoje, assim, finalizando o curso e tendo estudado a psicanálise, tendo me organizado mentalmente de tudo que me aconteceu, eu vejo que eu fiquei muitos anos da minha vida, assim, um pouco inconsciente do sofrimento psíquico que eu estava. Então, eu pude entender, pelos conceitos da psicanálise, muitas coisas que eu senti, muitas das minhas angústias, muitas das dores que eu passei e o impacto que essa experiência causou no meu casamento. Então, foi fundamental, assim, ter conhecido a psicanálise, ela me ajudou no meu processo eu diria que um processo de reconstrução de mim mesma, assim, como depois de uma experiência difícil. Então, eu sou muito grata, como a Ana falou, é muita gratidão, e eu acho que o conhecimento maior, assim, a certeza maior que eu trago é que a psicanálise me ajudou a ver quem eu não sou e toda a autorresponsabilidade sobre isso. Então, eu tenho muita gratidão. A minha experiência no estágio foi significativa, conhecer todas as pacientes, né, que fizeram parte desse processo. Eu acho que foi uma ajuda, né, foi uma ajuda, elas me ajudando e eu ajudando elas ao mesmo tempo, porque muitas das questões ali que a gente trabalhou, eu me vi também muitas dessas situações, então foi muito bom. Muito bom, tenho só que agradecer a SBP. Obrigada. Obrigado, Lígia. E é isso, eu sempre digo para a pessoa que está começando o curso, né, porque a pessoa, às vezes, no início do curso, não está muito claro para ela ainda, né?
até porque vai impactar, mas eu digo assim, olha, mesmo que você não atenda, porque às vezes a gente, por exemplo, tivemos uma aluna que era empresária da construção civil. Então ela dizia assim, Aloysio, cada apartamento que eu vendo é 1.700.000 reais. Então, isso comparado à clínica, não tem como eu falei, você nunca vai ganhar dinheiro na clínica, não. Né? Mas só de fazer o curso, o que o curso provoca no encontro conosco mesmo é uma coisa extraordinária. E como você disse, né, a psicanálise te ajudou a descobrir quem você não é, porque, né, Ana Lúcia, a gente descobre na experiência do curso que, e na prática psicanalítica também, que o inconsciente ele nos atravessa. Então, o inconsciente ele é ele está dentro, ele está escondido, ele está no submundo, e ele não aparece. Aparece as consequências dele. Ele faz um jogo que ele faz a ação e esconde. E aí a gente se surpreende com, por exemplo, um ataque de fúria, com um momento de tristeza inesperado, uma depressão, que é uma tristeza, você não sabe de onde vem. E aí, no processo analítico, temos a oportunidade de descobrir isso. E é claro, né? É uma delícia. Eu sempre digo que eu sou um beneficiado, né? Eu sou um sortudo porque eu aprendo com a história do outro. A gente até tem que tomar cuidado por causa da contra-transferência, porque senão a gente empolga e a gente se analisa no paciente, porque o paciente sempre traz oportunidade de crescimento. Né? E é interessante, né, Ana Lúcia, que são, às vezes, pacientes diferentes, né, Lígia? Às vezes, né, um paciente está com depressão, aí você vê a situação que você viveu de depressão, o outro já é um paciente que está com problema no casamento, o outro já tem uma crise de ansiedade, o outro já está com problema no trabalho. Quer dizer, pelo menos é o que traz eles. Depois, com o tempo, vai ficando não só por aquele problema que o trouxe, que a gente chama de sintoma, mas por querer se descobrir, por perceber, porque às vezes você vai puxando, né, o fio da meada e vai vindo mais coisas. Quer dizer, então a depressão foi só um pano de fundo para trazer a pessoa até a clínica. Depois ela vai revelando outras questões. Então, E realmente. sabe o que é interessante também, Aloysio? Quando as pessoas têm têm uma determinada posição, faz um determinado. Como é que eu posso dizer? Você percebe, cara, essa pessoa foi abusada. Essa pessoa, você já associa o que ela passou para ela estar tendo aquele comportamento. É muito interessante. Um dia desse, meu marido virou e falou assim: você fica me analisando? Às vezes eu falo alguma coisa, você fica me analisando? Eu falei, não, meu filho, é só um detalhezinho. Um detalhezinho. A É Jailza, muito a Jailza ela engraçado responde isso. quando alguém pergunta para ela, já aconteceu, eu estar perto, né? Você está me analisando, Jailza? Não, não, eu cobro para analisar. Eu só analiso quando me pago. Boa resposta. Mas não adianta, né? O Mas é muito conhecimento está engraçado aqui. isso. Não tem como você fugir, né, Lígia? Não dá pra... Bom, agora eu É, sou É psicanalista. o tempo Fecha a todo. porta da clínica, eu já não sou mais. Não, é dinâmico, a Não vida tem jeito, é o tempo apresenta. todo. É o tempo todo. E aí você fica é, meio que uma bruxa, né? Meio que um mago, porque você sabe que a pessoa sofreu um abuso, por exemplo, sem ela te falar. E aí, Sim, né? Às vezes eu falo assim, você sofreu abuso? Aí, como é que o senhor sabe? Quer dizer, né? São sintomas que a psicanálise nos sim, permite, né? Então, é um poder extraordinário, inclusive, né? E dá a é gente um verdade. poder de olhar sobre a vida. Isso é muito gostoso. e eu acho que tem um pouco também, assim, às vezes, de você perceber o quanto você deve ser sensível a essa coisa de você já detecta o que é o problema, e aí você fala realmente direto, ou você tenta ali, né, de alguma forma fazer a pessoa chegar até lá sem dizer, né? Isso. Então, tem paciente que talvez você tenha um pouco mais de abertura de já falar, né? Mas tem uns que você percebe que tem que ter acho que tem que ter uma forma diferente de Sim, fazer a claro, pessoa claro. chegar até aquele lugar onde ela precisa
trabalhar mais, elaborar mais as coisas e falar mais. É bem interessante. Até porque só tem valor se ela descobrir. Se você descobrir, não tem valor, não tem tanto peso. Que eu gosto, não é? É gostoso quando a gente descobre. Tem que Imagina alguém sentir, que está né? tentando fazer uma receita, quem gosta de cozinhar, está tentando fazer uma receita e pela primeira vez consegue, ou a segunda, sei lá, mas quando consegue? A sensação de vitória. Então, é a sensação de vitória. Oh, então isso, nossa, eu não tinha pensado e tal, mas a própria pessoa que chega àquela conclusão. A gente joga, vai jogando de forma sutil, não de forma tão explícita, mas assim, como é que foi sua infância? Mas você já sabendo que aquela pessoa sofreu abuso. E aí, quando a pessoa não está pronta ainda, você deixa, mas aquela fica anotado para a gente tocar naquele assunto de novo. Às vezes leva 6 meses, um ano para a pessoa falar de uma situação de abuso, por exemplo, que é uma situação muito complicada. E muitas vezes a pessoa fala: Olha, eu nunca pensei nisso. Olha, eu tenho 50 anos de casamento e eu nunca falei disso para o meu marido ou para minha esposa. E aqui, agora, do nada, me veio vontade de falar. Né? Não é do nada, é o próprio ambiente psicanalítico que Uhum. permite isso. E quando eu falo ambiente psicanalítico, eu falo o ambiente do diálogo, da dialética, não é ambiente físico. O divã é uma Conversa, grande né? sugestão. Se Eu sente sempre digo seguro. que um consultório físico sem o divã, é porque eu sou conservador, né, gente? Não é completo. Então, para mim, tem que ter o divã, mesmo que algumas pessoas tenham medo de deitar ali, e a coleção do Freud na estante, no mínimo, né? Mas, por exemplo, no atendimento online, o fato da pessoa fechar a porta do quarto e se isolar e conversar só com você, o inconsciente começa a liberar coisas que estão na caixa preta, estão fechados, né? Então, é mágico. Eu tenho uma paciente dos Estados Unidos que faz atendimento dentro do carro, Lígia, porque em casa, filho, marido, ela falou: Luiz, não tem um minuto de privacidade, é uma coisa fantástica. Ela pega o carro, vai para o estacionamento, que lá é seguro os estacionamentos, né? Para no estacionamento, liga o ar-condicionado e pronto. E aí ela conversa comigo, pois então o consultório é dentro do carro dela. Mas quando eu falo em consultório, então, eu falo do consultório da clínica, no sentido Privacidade. da privacidade, do Privacidade. processo dialético, né? O processo dialogal ali entre analista e analisando. Uhum. Eu falo aqui em casa, quando eu estou atendendo, que eu atendo aqui em casa. Uhum. Aí meu marido trabalha na parte de baixo aqui. Eu disse, você não sobe de tantas horas a tantas, você não entra dentro de casa, porque a gente já fica trancado dentro do quarto, mas eu não quero um movimento em volta para não deixar a paciente insegura, e que alguém possa estar ouvindo alguma coisa. Então, eu fecho, a casa fica tudo trancada. Ninguém entra, ninguém sai. E são experiências muito interessantes. Tem uma série na. Eu acho que ela está na Globoplay ou está na Netflix, enfim, um desses, né, uma dessas streams aí, chamada Em Terapia. É uma série produzida, me parece, por um indiano e que se espalhou. Então, um norte-americano produziu, e no Brasil é o Selton Mello quem faz. Aí você vê que é o mesmo estilo. Eu falei, um está copiando o outro. Eu descobri que nenhum deles é original. O original mesmo é esse indiano. E aí, Aqui é sessão de terapia, né, aqui no Brasil. acho que é sessão Sessão de de terapia. terapia. E o norte-americano é em terapia. Você vai ver que é a mesma estrutura. Hum, Uma característica desse em terapia ou de sessão de terapia que o terapeuta atende na casa dele. Então, é uma experiência muito interessante. Eu tenho uma colega que atende no apartamento dela. Então, você chega no apartamento dela, tem a sala, tal, copa cozinha, e tem os quartos. E um quarto tem um divã. É para lá que vai o paciente. Então, como ela mora só, ela diz assim: a pessoa fala, ué, o consultório é em casa? Ela falou, não, eu que moro no consultório, para valorizar o consultório, né? E aí ela abre o apartamento, a pessoa entra e já vai direto para aquela coisa. Então, assim, amigos não chegam, ela tranca, não atende, já sabem
que se chegar naquele horário, ela não vai atender, ela coloca a plaquinha na porta, em atendimento, não perturbe, alguma coisa assim. O Sócrates também tem essa experiência, então as sessões dele são marcadas nos dias que ele não está com os filhos, porque ele é separado, ele tem guarda alternada, um dia fica com a mãe, um dia fica com ele. Então, ele já agenda os dias de trabalho que sejam os dias que as crianças não estão com ele ou os dias que as crianças estão com ele, mas estão na escola, porque os dois estudam no mesmo horário. Então, tem todo esse jogo, o psicanalista moderno tem todo esse jogo aí. Então, você atende em casa, atende online, ou então divide consultório, uma outra experiência também, que é você dividir consultório. O meu consultório aqui, por exemplo, eu alugo ele por hora, que eu não ocupo ele o horário todo, nem eu, mesmo sendo eu e Jair atendendo. Então, por quê? Porque eu já atendi em consultório que aluga por hora também. Eu atendia, por exemplo, numa cidade chamada Vila Velha, aqui no Espírito Santo, num shopping center, o Shopping Praia da Costa, que é o maior shopping da cidade, em um consultório que eu alugava por hora. Eu chegava lá, eu atendia 2 dias na semana, chegava lá, atendia um atrás do outro, depois vinha embora. Então, são várias maneiras. Na Argentina, eles atendem, muitos psicanalistas atendem na praça, na padaria, no restaurante. Então, você chega numa praça argentina, você vê duas mulheres, você pensa que são amigas. Às vezes, ali, uma é analisando, a outra é analista. Ao ar livre. Dois homens, um homem e uma mulher, você fala, de repente está tendo uma paquera ali. Não, um é o psicanalista, ou ela é a psicanalista, e ele é o analisando. Quando eu vou nos Estados Unidos, eu atendo numa padaria chamada Pane. Eu esqueci agora. É uma padaria que é uma rede, e aí eu atendo lá. Não quero incomodar os colegas e tal, então atendo lá. E aí a pessoa fala, além do honorário, você tem que pagar o meu almoço ou pagar o meu café. Então, tem essa dinâmica, né? De você poder atender, além do atendimento online, que é realmente hoje o mais confortável para ambas as partes. Bom, meninas, é um prazer reencontrá-las e agora como colegas, e saibam que eu sempre estarei aqui, não foi só no início, quando a gente já se conhecia, mas continuamos juntos, né, agora como colegas, na supervisão, vocês naturalmente vão supervisionar alguns colegas, como eu supervisiono, porque como é que acontece a supervisão? É quando alguém é o psicanalista que tem expertise naquela área. Então, vamos dizer assim, a Lígia tem experiência em atender crianças portadoras de autismo, por exemplo. A gente não chama de criança autista, mas criança portadora de autismo, porque o autismo não é uma doença, é uma característica da criança, né? Então, eu sou desafiado a atender uma criança portadora de autismo. E aí eu vou pedir uma supervisão, por exemplo, com a doutora Lígia, um exemplo, que ela já tem experiência em atender criança portadora de autismo, né? Ou então uma pessoa com TDAH, ou então experiência em atender idosos. Então, a supervisão ela acontece exatamente assim, quando um tem mais experiência que a gente naquela área. E aí a gente busca a supervisão para que a gente consiga ter um atendimento com maior segurança, né? Então, a supervisão sempre vai acontecer, né? Dependendo do quadro, você conhece que é uma rede, né? E a gente sempre está... Então, nós sempre estaremos nos encontrando por aí na supervisão. A Rose Pérez, doutora Rose Pérez, lá do Rio Grande do Sul, está aí, não sei se ela gostaria de falar, que ela chegou agora, né? E aí a gente coloca ela na tela aqui, se quiser falar alguma coisa. Nós estamos aqui encerrando o nosso encontro da Aula da Saudade. Aí ela está aí, então o seu microfone está mutado, Rose.
Pronto. Então, como é que foi a sua experiência aí com a psicanálise? Como é que é agora, como colega, estar atendendo? Então, Aloísio, eu até nem sabia, fiquei na dúvida se entrar essa aula da saudade é para mim ou não é, porque, né, como tu sabes, eu entrei num grupo, passei para o outro, aí fiquei nessa dúvida. Mas a minha experiência como psicanalista está sendo, assim, surpreendente, digamos, porque é algo que, no começo do curso e no decorrer, eu não tinha assim, muita noção do que me esperava. E começar a atender as pessoas foi muito valioso, porque não só a gente aprende muito com né, com a situação do outro. A gente aprende a ouvir e a se colocar no lugar e a ver. Eu não tenho muitas atendentes, né? Tenho casos assim muito críticos, né? E um desses casos foi que me deixou assim, no começo até um pouco atônita, diga, né? Porque eu digo assim, nossa, eu não vou dar vencimento. Além do que traz para mim, né, de dor e sofrimento, a angústia que a pessoa traz, né, que reverbera em mim, mas assim, estou aprendendo a lidar com isso, e inclusive fiz um atendimento extra no não, quinta-feira, fiz um atendimento extra, a pessoa estava lá no desespero, e, e eu digo, vamos lá, e ela insistindo com determinadas coisas, e eu consegui fazer com que ela se acalmasse, e no final ela agradeceu, dizendo assim, eu não sei, porque se não fossem vocês, porque envolviam outras pessoas, eu não sei o que teria acontecido. E nisso aí a gente se sente gratificado. E aí eu percebo assim, não, está funcionando. Eu dou conta, né? E eu entendo que eu preciso ir mais, me aprofundar mais. Depois que eu parei um pouco com a questão da tradução, né? Né? Eu acho que eu comecei a partir daquela respiração, que aí aquilo me deu um ponto para respirar. Lógico, aí vem outras situações, mas é possível contornar e eu consigo me dedicar mais a estudar. E estou querendo ir adiante, né? Eu não quero que encerre aqui. Por quê? Porque eu vi que em determinado período eu praticamente passei por cima, né? E agora estou aprofundando, eu estou entrando em grupo de estudos e está muito bom, e eu estou apaixonada, e é isso que eu quero ser, eu quero um dia ter, que eu nunca sonhei, mas eu quero ter a minha clínica e eu quero ser, né? É isso. E a Rose, pessoal, a formação acadêmica dela era professora de língua inglesa, né? Ela é formada em letras. Língua E é espanhola. portuguesa e inglesa, não, espanhola. Espanhola. Desculpa, língua espanhola. Então, ela faz tradução para o espanhol. Ela mora no Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Então, temos um outro extremo do Brasil. E a doutora Rose também, ela tem uma experiência específica, que ela é a seguinte, ela trabalha com o Fordan, da Universidade Federal do Espírito Santo, que é uma instituição ligada à universidade, que socorre mulheres vítimas de violência. Tiram as mulheres de dentro de casa, colocam numa moradia secreta, para que o marido não a mate, né?
feminicídio aqui no Espírito Santo é alto, e ela faz isso online. Então, além de ser um desafio de atender mulheres, famílias, vítimas de violência, faz isso online ligado a uma instituição. Então, é uma experiência interessante, porque ela fala da questão da angústia, porque, né, ela, mulher, atender uma outra mulher que sofre violência é muito interessante, é complicado, mas é interessante. E é esse o desafio da psicanálise, né? A gente cresce juntos, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer vocês por compor conosco a Sociedade Brasileira de Psicanálise, e aí a gente, futuramente, podemos aí marcar lives para a gente conversar, né? A Lígia trazer a experiência de fazer um atendimento morando no exterior. Eu já disse a ela que ela pode ter muitos pacientes do Brasil, porque ela mora na Alemanha, e isso agrega valor, né? A Ana Lúcia tem uma experiência de divulgação no Instagram, então ela tem pacientes que ela conheceu através das redes sociais, e a Rose Pérez tem essa experiência de atender o pessoal do Fordan, e ela também é professora de espanhol, então temos um curso gratuito de espanhol, toda quinta-feira, 18 horas, com a Rose Pérez. Se alguém desejar participar, entre em contato com a SBP, que a gente encaminha direitinho para fazer a matrícula, etc. Tá bom? Ana Lúcia perguntou alguma coisa e a Lígia, enfim. Vamos fazer o seguinte: vamos às considerações finais? Considerações finais da doutora Ana Lúcia, que mora em Natividade, Rio de Janeiro. Agradecimento, né? Eu vou muito a Guarapari, a gente frequenta muito Guarapari. Ainda vou aí, baixar aí para conhecer vocês, que eu já tive aí algumas vezes, mas a gente sempre vai, fica 2 dias, vem embora, e enfim. E agradecer a todos vocês pela paciência, pela dedicação, pelo ensino, né? Pela sabedoria de vocês. E gratidão, que Deus nos ajude a começar essa nova vida. Obrigada. Obrigado, Ana. Doutora Lígia, suas considerações finais e perguntas que você queira fazer a Rose Pérez. Não é a Ana que queria perguntar. Para mim também é muita gratidão. Quer falar, Ana? Para mim também é só agradecer, só tenho que agradecer a SBP pelas aulas, pelo método também. Foi muito bom as reuniões com o Odair também, foi muito rico trocar ali as conversas, né, as experiências entre a gente. É, nossa, eu não tenho o que dizer, assim, para mim é uma nova fase na minha vida, em vários sentidos, e, e eu desejo a todos aqui que a gente se fortaleça aí, né, no conhecimento, trocando as experiências, e obrigada mais uma vez, SPP. Obrigado, querida. Rose Pérez, suas considerações finais. Gente, olha, eu já estou com saudade das meninas, né? Não sei se vocês estão dispostas em formar um grupo para trocarmos experiências e para nos orientarmos umas às outras, né? Porque às vezes a gente pega analisantes que nos surpreendem com determinados casos, e se a gente trocar essas experiências, eu acho que vai ser legal. Se vocês estiverem dispostos, podemos formar esse grupinho, né? E gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão a Aloísio, não tem palavras, enfim, beijo no coração de vocês. Lembrando que o grupo de vocês continuará ativo, então tanto serve para vocês conversarem, dividir com a gente da SBP. Vocês agora vão participar de 2 grupos, e eu peço que vocês não saiam deles. Um é de associado, que aí não pode, senão você perde o contato com a SBP. E o outro é do sábado, então esse grupo continua aberto, ele não é fechado, né? E vocês podem também, lá dentro, podem pegar contato uma das outras.
tá bom? Em nome da SBP, então, a gente encerra esse momento solene de aula da saudade, de encontro, e que a gente continue se encontrando aí em outros momentos, dividindo com o público, né, essa oportunidade. Um abraço, queridas. Parabéns, gurias, e sucesso, muito sucesso.